Bom dia, meus meninos do primeiro ano, tudo bem? Vamos a mais uma aula de literatura. O tio Fábio queria posicionar vocês com relação ao material. Vocês têm aí a primeira apostila que vocês receberam, e isso que a gente falou desde o começo do ano, a gente está lá na página 63. Tudo que nós estamos conversando vai da página 63 à página 78, tá? Só para vocês saberem. Claro que vocês já sabiam onde estávamos. Mas é esse o material que a gente está trabalhando agora, a história da arte, a história da literatura. E o senhor tio estava contando para vocês do mundo clássico, e nós falamos que era Grécia e Roma, e tinha aquelas características específicas. Havia, evidentemente, que uma liberdade imensa de criação, e os artistas eram extremamente valorizados. As pessoas tinham um estilo de vida muito diferente do que nós temos hoje, e de que nós passaremos pela história negando muito fortemente. Como era isso? As pessoas tinham muito apreço pelo corpo, pelo físico, valorizavam vestimentas, gostavam de banhos públicos, banhos turcos, as termas, as saunas, e todo mundo se encontrava. Havia uma certa liberdade sexual muito intensa. As pessoas se gostavam no sentido de que era bonito, no sentido de que era prazeroso estar junto. Só que vai acontecer ali no Império Romano um fato que vai mudar completamente a humanidade, porque vai nascer um cavalheiro que mudou completamente a história humana. Talvez seja o homem mais importante de toda a história. Nasce Jesus Cristo. E Jesus vai espalhar uma nova ideia de vida. A ideia do Deus único e a ideia das regras que devemos ter com a nossa existência, os cuidados que devemos ter com a nossa existência. Se nós pensarmos nos 10 mandamentos, não havia muito isso lá no Império Romano, não. E de repente vem uma religião que lá no século IV, já estamos falando no século IV depois de Cristo, nós vamos ter um imperador chamado Constantino que vai comprar essa ideia, a ideia do cristianismo e a ideia de todas as regras. Então quer dizer que toda aquela liberdade que havia do Império Grego, do Império Romano, vai acabar? Vai. As proibições serão muitas e as regras serão muitas. A igreja ganhará um enorme poder, a igreja católica ganhará um enorme poder e acontecerá ao mesmo tempo a queda do Império Romano. Com a queda do Império Romano vêm os povos bárbaros e esses povos destroem o Império Romano. O Constantino mesmo acaba se tornando cristão para ter o apoio dos cristãos, que eram muitos dentro do Império Romano. Mas não adiantou. Roma acaba caindo, os bárbaros entram pela Europa e tomam a Europa. Nós estamos falando de godos, de visigodos e de germânicos, de tantos outros povos que são chamados povos bárbaros, que eram aqueles que não faziam parte do Império Romano, ok? E de repente a Europa está toda tomada por esses cavaleiros bárbaros que invadem e destroem o império. E a ideia de Jesus Cristo prospera, a igreja ganha um poder imenso e nós entramos numa época de muita dificuldade artística. Quase tudo fica proibido e tudo tem que ser relacionado à igreja. A vida das pessoas acaba sendo muito relacionada à igreja. E nós entramos num período que vocês conhecem bem, chamado Idade Média. E esse período chamado Idade Média, ele vai durar 1000 anos, são 10 séculos que a gente vai considerar como Idade Média, em que a igreja tem um poder superior a qualquer outro poder. Então a arte ganha um pouco menos de destaque, as liberdades pessoais ganham muito destaque e as pessoas têm que rezar, rezar e rezar. Aqueles banhos gostosos, as termas, aqueles encontros públicos acabam, não pode mais. Até banho ficou um pouco proibido, porque você não poderia ter contato com o seu próprio corpo, porque você tinha que ter contato com a alma, com o espírito, apenas a questão religiosa. E nós vamos ter uma mudança de estratégia. As grandes cidades acabam se desfacelando quando da invasão dos bárbaros e não vão aparecer os feudos. E esses benditos desses feudos vão acabar com o dinheiro, havia apenas escambo, as pessoas têm uma vida bastante regrada e a sociedade passa a ter um senhor feudal, um vassalo e a plebe, o povo de modo geral. O senhor feudal era o cavaleiro que era dono de terras e era dono do castelo, que a gente vai chamar de uma grande fazenda. E todo mundo que morava ali
em volta daquele grande castelo, pagava impostos a esse senhor feudal com produtos que eles tinham e eles rendiam completamente obediência ao senhor feudal, o dono da terra. O vassalo era mais ou menos uma pessoa que tinha um pouco de instrução e que acabava administrando essas terras para o senhor feudal. E o povo é o povo, né? Muito precariamente sobrevivia naquele período de Idade Média. E havia também as benditas das cruzadas, essas guerras santas que fez com que todos esses feudos se unissem para tentar dominar a Terra Santa, que era Jerusalém. E essas guerras duraram muitos e muitos anos. Então, nessa Idade Média, o que vai interessar para a gente é saber isso. Havia o feudalismo, havia o teocentrismo, Deus no centro de tudo, e haviam essas cruzadas, ok? E é nesse bolo que vai aparecer um lugarzinho ali na Península Ibérica que vai ter influência dos visigodos, dos árabes, dos romanos, dos lusitanos, que vai ter uma língua toda própria como característica fundamental e vai meio que se cercar como sendo um país. E esse país se chamará Portugal. Estamos no século XII, 1100 e pouco, quando aparece Portugal, esse país que a gente precisa estudar a literatura dele, yes? E aí aparece a língua portuguesa, uma mistura de lusitano, de latim, de galês, de romano, e essa mistura toda forma o que a gente vai chamar de português arcaico ou galego-português, yes? E Portugal então está formado e a literatura vai ser estudada a partir desse país. Claro que primeiro eles escreveram os textos chamados textos informativos ou não literários e logo em seguida eles começam a fazer literatura. Primeiro oral, primeiro falada e depois reunida em alguns textos que a gente vai estudar daqui a pouco, tá ok? Até mais, até já!